Oi pessoal, bem-vindos a mais um Quer Que Desenhe. Aqui a gente constrói junto com você mapas mentais para fixar os conteúdos das matérias da forma mais clara e explicadinha possível. Você pode baixar o mapa que nós vamos construir aqui no vídeo a qualquer momento. Basta você clicar no link da bio. Aproveita para se inscrever no nosso canal e fica atento porque no final vai rolar um link para você assinar o Descomplica com aquele desconto esperto. Então, vamos lá? A Inglaterra passou muito tempo governada pela dinastia Tudor, principalmente com o rei Henrique VIII e a filha dele, a rainha Elizabeth I, que foram os dois principais monarcas Tudor. Nesse período, aconteceu a Revolução Anglicana, que iniciou um processo de conversão das antigas terras feudais, muitas das quais tinham pertencido à Igreja Católica, em propriedades privadas. Esse processo foi conhecido como cercamento dos campos e possibilitou uma série de arrendamentos, que por sua vez eram vendidos aos burgueses e que incorporaram essas propriedades ao sistema capitalista de produção. E estimularam a criação de ovelhas, expulsando os camponeses e provocando um grande êxodo rural. Nessa época, a burguesia era uma classe social em ascensão e estava conseguindo consolidar o seu espaço político. Eles tinham adquirido alguma representatividade no parlamento inglês e na Câmara dos Comuns. Mas o período da dinastia Tudor chegou ao fim e, em seu lugar, assumiram os Stuart, que foram o pontapé inicial para o nosso assunto desse mapa mental, as revoluções inglesas. O primeiro rei da dinastia Stuart foi Jaime I. Ele esteve no trono de 1603 até a sua morte em 1625. Ao perceber que os burgueses estavam ampliando sua influência no campo político, a motivação do rei Jaime passou a ser frear esse avanço. Para isso, foram tomadas algumas medidas, entre elas o aumento dos impostos e as perseguições religiosas aos puritanos, que era a religião seguida pela maioria dos burgueses do parlamento. Em determinado momento, ele chegou a dissolver o parlamento, que ficou inativo por 8 anos. O reinado de Jaime I foi sucedido pelo seu filho, Carlos I. E o Carlos I governou de 1625 até 1649. Esse novo rei tentou seguir exatamente a mesma política do pai, de perseguição dos burgueses, mas ele não tinha a mesma moral. Ele tentou aumentar novamente os impostos para arcar com os custos de uma guerra que tinha rolado contra a Escócia, mas o parlamento burguês não aceitou, como vinha aceitando, e foi aí que começou a chamada Guerra Civil, ou Revolução Puritana. A guerra entre o parlamento burguês puritano e a coroa se estendeu de 1640 até 1649, quase uma década de guerra civil. Ela ficou mais intensa em 1642, quando Oliver Cromwell, guarda esse nome porque ele é muito importante, um líder puritano, convocou a base da pequena burguesia e dos camponeses para formar o New Model Army, também conhecido como Exército de Novo Tipo em português. O exército ficou também conhecido como Exército dos Cabeça Redonda, porque eles se recusavam a usar perucas, que era um tipo comum, né, de adereço da nobreza. Nesse contexto, destacaram-se os diggers e os levelers, os cavadores e os niveladores, que se caracterizavam por sua radicalidade política. No caso dos diggers, os cavadores, o ideal era a reforma agrária. Já os levelers, os niveladores, levantavam a bandeira da igualdade de direitos entre todos os cidadãos, né, o sufrágio universal. Com esse exército, a burguesia conseguiu esmagar as forças da coroa e a Guerra Civil terminou em 1649 com o rei Carlos I decapitado, perdeu a cabeça e proclamou-se a República nesse mesmo ano de 1649. O Cromwell, como grande líder da Revolução Puritana, assumiu o poder com o título de Lorde Protetor da República, em inglês a Commonwealth, e iniciou seu governo com várias medidas que favoreciam a burguesia, como os chamados Atos de Navegação, aprovados em 1651, que restringiam o transporte de produtos ingleses apenas a navios da própria Inglaterra, favorecendo a construção de um mercado interno no país. Mas não demorou muito para o poder lhe subir a cabeça, e ele começou a reproduzir justamente aquilo que ele tinha lutado contra o rei. O Cromwell se voltou contra o parlamento e, em 1653, dissolveu o próprio parlamento com a ajuda do exército burguês. Com isso, ele instituiu um governo autoritário que teve como característica principal a execução das lideranças que o ajudaram a formar aquele mesmo exército, os diggers e os levelers, justamente com aqueles setores que mais queriam transformações efetivas na sociedade inglesa. Em 1658, o Oliver Cromwell morreu e foi substituído pelo seu filho, Richard Cromwell, que não tinha o mesmo prestígio. Parece até que já ouvimos essa história, né? Então, novamente, as classes mais radicais da burguesia se levantaram contra o governo do jovem Cromwell e, antes que fosse instaurada uma nova guerra civil, o parlamento fez uma manobra arriscada. Convocou Carlos II, que era o filho do rei que tinha sido decapitado, Carlos I, para assumir o trono e restaurar a dinastia dos Stuart. Em 1660, Carlos II, um Stuart, assumiu o trono, prometendo respeitar os interesses do parlamento. Mas logo começou a se articular com as antigas lideranças da nobreza e tentou instaurar o absolutismo novamente. O parlamento, composto em sua maioria por burgueses puritanos, se viu novamente vítima do autoritarismo. O rei dissolveu o parlamento e reinou sozinho até 1685, no ano de sua
morte. Com a morte de Carlos II, quem assumiu o trono foi seu irmão, Jaime II, que tentou dar seguimento às mesmas ações, principalmente no que diz respeito ao absolutismo. Mas a história se repete, e de novo, o parlamento foi rápido em outra manobra política para tirar o monarca do poder, dessa vez evitando conflitos armados. E foi aqui que começou a Revolução Gloriosa, que recebeu esse nome justamente por não ter tido derramamento de sangue nem morte. A estratégia do parlamento foi convocar a filha do então rei, Jaime II. Sua filha Maria II era casada com Guilherme de Orange, o governador dos Países Baixos, hoje a Holanda. A ideia era de que juntos o casal pudesse assumir o trono da Inglaterra. E foi assim que, em 1688, Guilherme de Orange invadiu a Inglaterra para depor Jaime II e apoiar o parlamento. Jaime II, sem defesa alguma, fugiu para a França e Guilherme de Orange assumiu o trono como Guilherme II. E essa foi a Revolução Gloriosa. O parlamento, então, estabeleceu uma série de novas diretrizes para os reis. E ambos, Guilherme e Maria, tiveram que se comprometer com a chamada Declaração dos Direitos de 1689, a Bill of Rights. Essa declaração limitava a ação dos reis de modo a impedir qualquer retorno ao absolutismo. Os reis passaram a ter o poder restrito e o poder de decisão política se concentrou no parlamento, formando assim uma monarquia parlamentarista que existe até hoje. Além disso, havia também o comprometimento com as liberdades individuais, principalmente no que diz respeito às liberdades religiosas. Com a maioria no parlamento, a burguesia conseguiu conquistar definitivamente o poder político, o que explica, pouco tempo depois, o início da Revolução Industrial ter sido justamente na Inglaterra. Essa talvez seja a parte mais importante do nosso conteúdo, que foi o grande significado dessa revolução. Ela marca o fim do absolutismo na Inglaterra e a ascensão política da burguesia. E a burguesia, agora com o poder político, vai levar à frente a Revolução Industrial, na qual a Inglaterra foi a pioneira, justamente por ter sido o primeiro país do mundo a fazer uma revolução burguesa. O primeiro país do mundo no qual a burguesia assumiu o poder. Pronto, isso é tudo por hoje. Não se esqueça que você pode baixar esse mapa lindão que a gente construiu juntos clicando no link que fica aqui na bio. E além disso, temos um cupomzinho para você assinar o nosso curso com um desconto especial. Então valeu, pessoal. Até a próxima. Até o próximo Quer Que Desenhe.